Eu deveria ter feito... O motivo de eu estar fazendo vários tapes aqui é por causa que fica muito grande para botar na internet. Então eu fiz em partes aqui, mas o meu tempo é muito curto, eu trabalho na média de 18, 17 horas por dia. Estou me abstendo um pouco do meu horário para mim poder fazer essa gravação. Estou fazendo elas em partes para mim facilitar de botar na internet e facilitar de editar. Qualquer coisa eu boto tudo numa só, fica mais fácil também. Ou se eu colocar em partes. Então por isso que, na verdade, é um vídeo único, na qual eu estou tratando esse tema aí, salvando o Brasil. E dentro dessa perspectiva, eu vim trabalhando o governo. No início, o governo se queixava que não conseguia liberdade, né, para trabalhar porque o Congresso e o STF barravam as ações do governo. Eu fui lá e tive uma ideia. Eu disse, poxa, o Lula não usou o BNDES para sacanear o povo e roubar do povo? Usa o BNDES para dar dinheiro para o povo. Sei lá, bota... dá dinheiro para os MEI, dá dinheiro para os microempreendedores, devolve o dinheiro para o povo. E o povo investe, a economia gira, já que temos excesso de inflação. Então eu venho trabalhando dentro dessa área, desenvolvendo as ideias, conceitos. A live do presidente era 5 horas. Eu, pô, presidente, às 18 horas está todo mundo saindo do trabalho. Fui lá, passa para mais tarde, entende? Ele passou a live para mais tarde, sabe, assim, impressionante. Claro, é cansativo, porque eu sei que o presidente não vai ler o que eu estou escrevendo. Às vezes ele lê, porque uma vez eu fiz uma crítica lá que ele deveria de botar como é que é, o Moro trabalhar no Polo Norte, em vez de ter comprado uma briga direta de frente, e ele foi lá e me bloqueou. Então eu sei que ele me leu uma vez ele me leu. Mas no geral eu vou lá, eu posto na Carla Zambelli, eu vou lá na Bia Kicis, eu vou lá no Carlos Bolsonaro, eu vou no Eduardo Bolsonaro. Eu só não vou muito do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro, eu não gosto das medidas dele. Ele fez uma medida lá que beneficiava só o funcionário público, e eu parei de seguir ele, eu não tenho interesse realmente na cabeça dele, entendeu? Mas não tem nada, né, pessoal dele, tipo, com exceção das medidas políticas que ele fez, que pelo menos aqui eu vi, cagou fora dele. Então o que acontece? Eu agi de forma contundente, né, incisiva, e derrubei a esquerda, tá? Derrubei quando as pessoas estavam desanimadas, mas ao mesmo tempo não foi viável, sabe, assim, foi tardio. Tem coisas que é tardia. Eu disse lá, fecha as fronteiras para as pessoas, para a mídia não causar, para a esquerda não causar pânico e o país não parar. A gente vai estar produzindo e os outros países vão estar parados. A gente vai ser líder. Então, desde então, eu venho questionando o país, desde quando a China assumiu o desenvolvimento de baterias e metais, e levando o nosso minério para eles fazer baterias e metais e cabos e tudo mais, e a gente ficou só com a mineração, que eu chorei naquela apresentação do Lula, anunciando o pré-sal, como eu pensei, o cara vai nos escravizar e vai nos inflacionar, e foi o que eles fizeram, inflacionaram o país. E desde ali eu tenho combatido esse governo, tá? E focado, e as pessoas, porque o FHC que salvou o Dailson. Não, o real foi uma mágica que o FHC fez. Não se iludam, para as pessoas também despertar com o FHC, sabe, tudo aquilo, assim, bater, até as pessoas, pelo menos até a direita, falar a mesma língua e a gente poder se defender. Iniciei a narrativa de todo o poder emanando do povo, vi o político lá batendo no peito lá a Constituição. O que aquele cara está batendo no peito lá, é tão importante que eu quero ler, para saber o que ele pode e o que ele não pode. Fui lá ver, era a Constituição. Entendeu? Mas a Constituição é minha, entende? E aí todo o poder emanando do povo, vi a mídia tentar desfazer a minha narrativa de todo o poder emanando do povo, dizendo que era através dos seus eleitos. Eu baixei a cabeça, disse, fiz uma má interpretação, quase baixei. Um dia dormindo fui lá, reli a Constituição, tá?
e vi todo o poder emana do povo ou através, então entende? Através dos seus eleitos, todo o poder emana do povo através dos seus eleitos ou diretamente, dentro dessa ordem, né? Se fosse ou através, né? Seria assim, tipo, mas ou diretamente, nada substitui o diretamente do artigo 1º, vocês estão entendendo? Então a nação tem que falar a mesma língua, mas ela tem que ter ciência do que ela está falando. E a direita tem que cuidar disso, entendeu? Porque a esquerda acontece tudo mesmo, cavalo de Troia. Tem muita gente que na verdade é de direita, na esquerda, que tem o viés e fala esse dia tinha um cara falando, questionando as questões, né, que estava questionando lá uma taxa, disse, mas vocês não são liberal tem que aceitar o livre comércio. Sim, o livre comércio, a empresa dá a taxa dela, eu tenho o direito de questionar a taxa dela e cobrar um preço maior. Entende? Então eu tive que mostrar para ele o que ele estava falando, na verdade, ele estava me julgando eu como sendo socialista, tipo, o de direita socialista que queria mudar alguma coisa das empresas. Não, ser de direita não é defender a corporação a pau e ferro, é negociar diretamente com a corporação, entende? Isso é capitalismo, senão não é capitalismo, a ditadura continua uma ditadura do proletariado, só que a ditadura corporativa, que é onde a gente vive, né, o nosso encalço, a gente está entre a ditadura corporativa e a ditadura comunista, né, onde a corporação manda no governo, né? Ou seja, a gente está entre a cruz e a espada, e o nosso viés verdadeiro é social, mas é liberal. Então, ou seja, é onde a gente tem o direito realmente de negociar com uma empresa sem ter que botar um advogado e depender de um sindicato. Realmente a gente ter amparo jurídico para poder negociar com uma empresa, e o que a gente não tem um cartório para protocolar, a justiça não abarca a própria responsabilidade que ela quer assumir. A justiça brasileira, ela quer assumir toda a responsabilidade por tudo que o brasileiro faz. Aqui no Facebook, o Facebook determina agora o que eu posso falar, o que eu não posso dizer. Então, aí a justiça dá amparo para eles, aí começa a criar as corporações, o corporativismo para nos redear. E aí que é o problema, e tem que ser o oposto, tem que ser o social, a gente se ajudar, fulano ali está precisando, fulano nós ajudamos, mas a gente tem que ter o livre comércio para negociar, e o nosso país não está assim, a gente está sendo hiperinflacionado. Olha o que nós estamos vivendo, R$6 a gasolina, a gente não vai conseguir produzir nada. Assim, a gente vai ser obrigado a vender o minério para ganhar imposto, porque a gente não consegue produzir. Da onde que vem essa lei? Esse projeto vem dos partidos, né, que vem com as suas veias até aqui o estado do Rio Grande do Sul, inflacionar o nosso estado. E qual é o respaldo que eles têm disso? O respaldo é total, entende? Assim, eles conseguem fazer o que eles querem. Por quê? Porque eles controlam a mídia, aí eles causam pânico, as pessoas vão lá pedir auxílio e o governo tem que dar o auxílio para as pessoas não entrarem em pânico, o governo tem que comprar vacina para as pessoas não entrarem em pânico. Compraram uma vacina que não funciona, uma vacina xing-ling, e eu avisei desde o início, na greve dos caminhoneiros, eu fui lá em todos os grupos e disse, povo, não parem. Eu fui trabalhar a pé, caminhei, né, faltou gasolina, não, eu guardei o tanque de gasolina caso por emergência e fui trabalhar a pé. Eu fiz 10 quilômetros, só de ida, 10 de volta, 20 quilômetros, para não desguarnecer lá as centrais de distribuição de energia do Estado, porque eu fiquei com medo que os comunistas fossem atacar lá. Isso é estratégia, isso é patriotismo, tá? Enquanto a metade dos meus camaradas, dos meus compatriotas faltaram, mesmo sabendo que a Eletrosul não estava atrasando nossos salários, que não estava pagando e que ia dar um chute na nossa bunda sem pagar nada. Foi o que aconteceu. Mas eu não durmo para o comunismo, não.
E aí eu fui lá e disse, pessoal, não parem, tá? Quer dizer, pessoal, vão para a rua com os caminhoneiros, senão só os caminhoneiros vão ganhar desconto e a inflação, porque inflacionou, essa inflação que vai ficar no traseiro do povo. E foi o que aconteceu, levamos um ano para isso funcionar. No início o governo foi lá, reduziu um monte de coisa, limpou, aumentou a renda e eu disse, se não fizermos GLO, uma faxina geral agora, por via emenda parlamentar, eles vão levar todo esse dinheiro. E foi o que eles fizeram. O governo está devendo aí quantos? 3 trilhões, é isso? Secaram os cofres, o dinheiro não vai voltar. Você pode espernear, chorar, prender, guilhotinar, açoitar. Se voltar, um terço desse dinheiro é muito. Quando vê o vírus, eu disse a mesma coisa. Pessoal, não parem, não caem na narrativa, porque vocês não, se fosse uma guerra e tivesse mísseis, todo mundo deve ter lido eu falar essa coisa dos mísseis caindo do céu. Pois é, fui eu que postei. Se cair míssil do céu, vocês não adianta ficar debaixo da cama, tem que ir para a luta. Ou porque ou vocês vão perder a guerra, entende? Ou vocês vão morrer de fome. E é o que aconteceu. Então, e aí, né, isso em dezembro. Aí o presidente foi lá, falou também, graças a Deus, que o presidente deu um amparo, né, ele viu que tinha uma movimentação, sabia da verdade, foi homem o suficiente, né, graças a Deus, e defendeu, né, e tomou bala, e o chumbo, porque se eu ficasse ali só batendo boca, com a esquerda, com a direita calada, e com os acareadores dos partidos ali, eu não ia sobreviver muito, entende? Assim, ia ficar um viés, aí é que acontece aquilo que eu estou falando, o atraso da comunicação. Eu falo, aí quando as coisas começam, aí demora para desabar, demora para desenvolver aquilo. As primeiras narrativas que eu fiz levaram 20 anos quase para aflorar na cabeça das pessoas. Isso eu batendo e mudando o diálogo e renovando o diálogo.